Boa noite, Bahia, boa noite, Nordeste, boa noite, Brasil, boa noite, Américas, boa noite, Europa, África, China, Índia e todos os continentes do nosso planeta Terra. Toda semana você sabe que eu cumprimento assim, é boa noite. Hoje é dia 13 de setembro, uma data marcante, emblemática, magnífica, porque nós estamos aqui para trazer informação para o mundo hoje. Hoje não tem reduto, não tem curral. Nós estamos para o mundo. Olha que coisa magnífica. Só que a gente não pensa nisso. E eu quero convidar você para estar conosco. E quero pedir a você também que a gente possa compartilhar com todas as pessoas que nós conhecemos. Porque a informação, ela não existe até o momento que eu transformo em alguma coisa que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, que eu estou participando. Então, não sejamos egoístas, convidemos os amigos, os conhecidos, vamos divulgar esse programa Segunda de Primeira por causa da importância das informações que nós temos. Eu quero apresentar a vocês, para quem não conhece e para quem já conhece, eu quero fazer essa entrega maravilhosa da nossa querida estrela brilhante hoje, Jalane Maia. Eu tenho um pequeno currículo dela que eu vou pedir a ela, para ela falar com muito mais propriedade. Ela mandou um currículo para mim que não é pequeno de jeito nenhum. Eu até esqueci e pedi de novo. Mas eu só gravei no currículo que ela, nas horas vagas, é poeta. E eu acho que não é só nas horas vagas, não. Ela é uma poesia ambulante. Mas é uma poesia que faz efeito. Tá? Porque ela é poesia como mãe, como esposa, como amiga, como profissional de gabarito que ela atende. Ela vai poder falar isso. Ela vai poder oferecer a vocês os contatos dela. Não sei se tem vaga. Porque eu tenho convidados aqui que vêm prestar a entrevista, apresentar a entrevista, e eles não têm vaga às vezes, não tem vaga para atender, ou não está usando lista de espera. Ela vai depois poder falar sobre isso com vocês. Então eu quero que você se apresente, minha querida, boa noite, que você possa fazer desta apresentação o seu espaço doméstico, íntimo, porque a pessoa mais importante dessa noite aqui para nós é você. Então faça bom uso da palavra, você está sendo filmada. Boa noite, queridíssima Martinha. Assim eu me refiro a ela como minha amiga. É um imenso prazer participar desse programa e com você tudo fica mais leve, mais tranquilo, conforme eu havia falado para ela há pouco, né? Me sinto muito lisonjeada de participar desse reduto ao qual você se refere com tanto amor. E quando a gente é convidada por um espaço onde existe amor, a gente se sente muito tranquila, né? O amor é energia pura. O amor é energia pura. Então, para você que nos escuta da parte do mundo, né? Porque é mundo. Da parte do mundo, onde você estiver, seja bem-vindo e estaremos aqui compartilhando a vida. E eu vou dizer mais. Você que está na Alemanha e precisa ouvir esse programa. Você que está na França, precisa ouvir esse programa. Estou falando e me referindo a pessoas amorosíssimas que eu amo. Pessoas muito queridas. Porque eu sei, Jalane, você podia perguntar, por que precisa, Marta? Porque o que vem de você, não estou rasgando seda absolutamente, o que vem de você amplia a minha humanidade, amplia a sua humanidade. Ampliar a humanidade e você, não estou fazendo lisonja, não estou fazendo, eu estou me referindo porque nós precisamos ter certeza, saber que nós somos canais de Deus aqui na Terra. Então, é nessa envergadura que eu trago você e coloco. Por quê, Marta? Porque acontece comigo. Então, certamente, é igual oxigênio. Você não usa oxigênio para respirar? Sim. Então, é isso. A palavra cura, a palavra santifica, a palavra edifica. E você, mais do que ninguém, talvez aqui em Paulo Afonso, saiba disso. Perfeito. Me sinto lisonjeada, feliz
e grata com suas palavras, né? O meu nome é Jalane Maia, eu sou psicóloga clínica e escolar. Eu trabalho com a prevenção do suicídio já há muito tempo. Eu também sou sobrevivente de suicídio. Aprendi isso com você. Os sobreviventes de suicídio são as pessoas que são enlutadas por suicídio. Então, qualquer pessoa que se enlutou por esse tipo de morte... Que teve um suicídio na família, nas proximidades. Isso. Qualquer pessoa que perdeu um parente, um amigo, um vizinho, essa pessoa que perdeu uma pessoa para o suicídio, ela se torna uma sobrevivente. Então, eu sou sobrevivente de suicídio, eu sou poeta nas horas vagas. A minha formação é em psicologia, eu morei em Salvador, me formei na Universidade Federal da Bahia. Amei! Quando eu vi isso, eu digo, ui! Eu tenho muito orgulho de dizer que estudei em Salvador, estudei na UFBA, fiz pós-graduação no Instituto Jungiano da Bahia, né? A minha paixão é a psicologia junguiana. Eu me encontro muito nesse viés e com essa visão de mundo. Aí tenho o curso em suicidologia e capacitação em psicologia escolar. E logo depois fiz o mestrado em extensão rural com a pesquisa em prevenção do suicídio com adolescentes rurais. O que me deu o título de mestra em extensão rural, né, pela Univasf. E hoje estou aqui para conversarmos sobre essa... tem um amigo que não gosta quando eu uso essa palavra missão, porque ele remete a exército, a uma coisa mais marcial, sabe? E vamos falar então de propósito. Nós estamos aqui... Missão está valendo. Está valendo. Está valendo missão, está valendo propósito. Está valendo tudo, né, Marcos? Porque missão me remete à direção. Isso, para mim também. A propósito. Para mim também. Não é? Então nós estamos aqui nessa missão, né? Nesse percurso que eu fiz aí da minha trajetória em formação. E para conversarmos sobre a importância desse mês, como está sendo esse Setembro Amarelo para Marta, como está sendo esse Setembro Amarelo para Jalane e principalmente para você que nos escuta em casa. Como está sendo esse Setembro Amarelo para você? É uma pergunta ótima, é muito bom. Jalane, o que eu gostaria de ter como resposta nessa noite é que o suicídio pode ser evitado, que ele pode ser prevenido. Eu gostaria que a resposta fosse sim. Mas não é sempre o que a gente gostaria, né? Sim. O suicídio, ele é um fenômeno muito complexo. É um tipo de morte que precisa ser muito debruçada ainda sobre a sociedade, porque as pessoas ainda têm muito preconceito e tabu para conversar sobre esse tipo de morte. A começar do nome sobreviventes, né? Imagine que a pessoa que perdeu alguém sobrevive a esse tipo de morte, porque é algo tão pesado, devastador, que a pessoa sobrevive. Então, quando você fala, o suicídio pode ser prevenido? Sim, ele pode ser prevenido. Muitas vezes ele não pode ser previsto, certo? A gente pode prevenir o suicídio, mas a gente não pode prever quem vai fazer. A gente tem até a literatura e os estudos que falam as pessoas com os perfis, os fatores de risco, mas tem pessoas que apresentam os fatores de risco e não vão escolher esse tipo de morte. Já tem pessoas que não apresentam fatores de risco e vão escolher esse tipo de morte. E o que é estampado, Marta, né, que a gente precisa combater, que a própria literatura mais atualizada fala que 90% do suicídio pode ser evitado, a gente tem que evitar esse tipo de dado. Porque quando a gente fala que 90% do suicídio pode ser evitado, a gente está acusando aí 90% da família e do familiar que foi incapaz, né, de evitar. Então traz muita culpa para os familiares. Então é um dado muito exagerado, né? 90% do suicídio pode ser evitado. O suicídio ele pode ser evitado e a gente não vai falar essa estatística. Por ser um fenômeno complexo, difícil, tabu, espinhoso, a gente precisa compreender que existe uma história ao longo da história. Existe uma construção sócio-histórica que delega
esse tipo de morte para ser tão difícil de lidar. Compreende? Compreendo. E eu sinto, e eu volto para a informação. Eu aprendi isso e eu ainda não me desapeguei do fato de dar tanta importância à informação. Porque a informação não é dado. Tem uma diferença entre dado, informação e conhecimento. Conhecimento é a experiência através da informação que eu tinha. Eu usei-a para produzir um conhecimento. É uma distinção maravilhosa. E dados é o conjunto de dados que se reveste daqueles elementos para compor a informação. Entendeu? Eu gostei muito no dia, minha gente, ninguém nasce sabendo nada. Então, tudo que a gente experimenta na vida é através da experiência que traz as informações e a gente transforma em conhecimento para um resultado que a gente almeja. Eu faço esse vínculo, esse link, para ser bem atualizada, porque as pessoas ficam, nossa, é muita informação para mim. Como é que uma pessoa diz que é muita informação se a informação liberta você do status que você ocupa agora para um degrau superior de entendimento, de clareza, de avanço na sua própria vida, né? Então, com relação ao suicídio, tem duas coisas que eu quero perguntar. Uma é que existe um estigma de que não se deve falar e comentar sobre suicídio, porque isso, em alguma instância, incitaria, orientaria as pessoas, ou a sociedade, ou o ouvinte, ou a motivação, ao movimento interno. Seria um estímulo. Como é isso? Porque eu ouvi isso no corpo de bombeiro. Alguém me disse que num dos corpos de bombeiro do Brasil, tinha essa informação. Eu quero que você destrinche. Hoje é dia de destrinchar essa informação. Devemos falar? Não devemos falar? Até que ponto devemos falar? Até que ponto estimula ou não? Devemos falar sobre o suicídio. Nós devemos conversar sobre o suicídio. Mas nós temos que saber falar sobre o suicídio. E geralmente, quando a gente fala sobre suicídio, a gente atrela a essa palavra, a esse fenômeno, a palavra prevenção. Então, quando falarmos de suicídio, imediatamente deveremos falar sobre a prevenção, onde buscar ajuda, em que locais buscar ajuda. Então, claro que no mês de setembro vira um boom, uma enxurrada de muitas informações, de pessoas inclusive sem muita formação e conhecimento de causa, se sentindo muito especialistas para falar sobre o assunto. Sim. E isso pode gerar muitos gatilhos nas pessoas que são vulneráveis. Então, Jalane, podemos conversar? Claro que podemos conversar, mas nós temos que saber conversar. Nós temos que ter responsabilidade para conversar. Que dado eu estou compartilhando? De quem eu estou compartilhando essa informação? Essa informação é fidedigna? Né? Eu posso pegar e colocar essa informação porque é de uma fonte confiável, é de um pesquisador, é de um instituto de referência importante que traz informações importantes, responsáveis sobre o suicídio, já que o que eu posso falar pode gerar um gatilho numa pessoa vulnerável. Por isso que existe essa dicotomia e essa dúvida de que não se fala em suicídio porque pode ser um estímulo. Claro, porque se falar de maneira errônea, de falar de maneira errada, você pode gerar um gatilho numa pessoa que está vulnerabilizada. Então, nós temos que falar com responsabilidade, Marta, que é como estamos aqui hoje. Como eu falei, ao falarmos do suicídio, nós obrigatoriamente deveremos falar da prevenção do suicídio. Perfeito. Como você se prevenir, como você perceber, como você evitar, como você captar as situações que geram esses gatilhos e como evitar. Exatamente. E por que não falar? Porque, na verdade, o suicídio é uma discussão sobre a morte. E a morte em si, nessa sociedade ocidental, hedônica,
que vive para o prazer, para a aparência, para a espetacularização do fútil, não é interessante falar sobre a morte. A morte em si, não se tratando de suicídio. Agora imagine a morte por suicídio. A morte em si já é negativada, porque as pessoas vivem em prol, hoje, né, buscando muita aparência, materialização das coisas, e não pensando numa evolução espiritual, conforme conversávamos há pouco, né? Perfeito. Pensar que nós estamos aqui nesse planeta, nessa terra, com um propósito de vida, de evolução espiritual, e pensar que a gente vai morrer, e que a única certeza da nossa vida é a morte. E a vida já aconteceu, o nascimento. E por que nós não conversamos sobre a morte? Sim. A morte é uma conversa que vale a pena ser feita. E a morte por suicídio, ela é totalmente negada, excluída, porque ao longo da história ela teve conceitos, ela passou por transformações. Então, na antiguidade, o suicídio era encarado como as pessoas que faziam o ato, eram as pessoas corajosas, né? Então, os índios nômades, quando iam atravessar de um lugar para outro, os mais velhos se atiravam dos penhascos, porque eles não queriam ser um fardo para a sua tribo. Aquilo era um ato de coragem. O guerreiro tirar sua própria vida na antiguidade era um ato de coragem, principalmente se ele cometeu algo que feria a sua honra, feria o seu caráter. Quando chegou na Idade Média, mudou a concepção da coragem para o crime, para o pecado, graças aos estudos de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, aquele que atentava contra si, contra Deus, isso era pecado, né? E aí, a Idade Média teve essa concepção do crime, do castigo. E ao longo da história, chegando na Idade Moderna, é que vai se estudando a psique humana, se estudando o corpo, a medicina foi entrando mais e separando o poderio da igreja, né? A igreja tinha muito poderio sobre nós. E a medicina chegou e disse, não é pecado. Na verdade, a igreja tinha muito poder de impor informação. Exatamente. De impor a modelagem, de fazer a modelagem. Exatamente. E a ciência veio e disse, vamos acalmar isso aí. E a medicina entrou lá na Idade Moderna para dizer, tem algo na psique, tem algo na cabeça, tem algo que não vai bem. E aí é quando a medicina separa-se da igreja e diz que tem um desequilíbrio, uma disfunção. É onde o suicídio é encarado como uma loucura, né? Então perceba, da coragem passou para o crime, do crime para o castigo, depois para a loucura, e quando a gente entra numa idade mais atualizada, né, mais contemporânea, o suicídio sendo um problema de saúde pública. E até hoje o poderio médico ele é tomado num viés da nossa vida porque a gente reduz o fenômeno a um transtorno mental. Que é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui para as pessoas que nos escutam. Que é um transtorno mental. Que é reduto exclusivo de quem tem transtorno mental. E a gente tem que pensar numa diferença entre transtorno mental e sofrimento mental. Muitas pessoas sofrem e não têm transtorno mental. Muitas pessoas que têm transtorno mental sofrem, a maioria sofre. Mas tem muitas pessoas que sofrem, não tem transtorno mental, mas tem uma motivação que leva ao suicídio, ao autoflagelo. Exatamente. E perceba que a gente está evitando o verbo cometer a morte por suicídio. O tempo todo eu evito. Eu fico me policiando para fulano cometeu, porque o verbo cometer remete a uma ligação com o homicídio, né? Com a palavra homicídio, que é o assassinato do outro, o suicídio, um ato criminoso contra si próprio. Exatamente. Já que a palavra carrega tantos estigmas, tantos tabus, e a gente quer livrar esse tipo de morte dos estigmas e dos tabus, a gente não fala que a pessoa cometeu suicídio, porque dá a sensação de que ela fez o homicídio de si, e isso é muito pesado. Então a pessoa morreu por suicídio. A gente não fala que a pessoa cometeu suicídio, porque é muito pesado e traz essa ideia de crime ainda, né? De tabu. E perceba que são detalhes. Detalhes em nossa fala, detalhes na nossa postura, o conhecimento da história.
que modula e faz toda a diferença no nosso agir. Como as pessoas me perguntam, Marta, como é que você aguenta ouvir? Porque todo mundo sabe que eu trabalho com a prevenção do suicídio, então naturalmente é comum que as pessoas me procurem e que eu converse sobre esse assunto de forma muito natural, porque eu já adquiri um hábito, uma expertise para esse tipo de escutatória, sendo que não é tão fácil assim. Por ser natural, diária, não pense que não é difícil para mim ouvir a finitude do outro. E esse, eu acredito que é o grande dilema de todos nós. Nós não sabemos lidar com a finitude do outro, com o fato do outro não querer mais existir, não querer mais viver, e ele apresentar motivos bem fortes e consistentes, contundentes para não existir. E aí é muito difícil lidar com essa finitude. E a maioria das pessoas não sabe ouvir sem julgar. E aí é onde entra o viés, que a gente deve evitar. Essa pessoa não acredita em Deus. Essa pessoa está faltando Deus, que é o que mais machuca as pessoas que estão em sofrimento psicológico tremendo. As pessoas que querem se matar, as pessoas que querem tirar a sua própria vida, elas apresentam as características de uma dor psíquica insuportável, que é um termo usado na suicidologia chamada psychache. Então, elas são acometidas por essa psychache, que é a dor psíquica insuportável. Psychache é uma palavra grega? É uma palavra em inglês. Psychache. Que foi criada pelo suicidólogo Edward Schneiderman, né? É uma terminologia dele, de Schneiderman. E a gente usa, né, esse termo da psychache na suicidologia. Então, essas pessoas, elas são acometidas por essa dor psicológica insuportável. E elas querem sair da vida por suas questões pessoais, profissionais, ambientais, socioculturais, existenciais. E é isso que a gente precisa entender. Que o suicídio é um fenômeno que envolve fatores multicausais. Então, fulano não se matou porque é doido, como as pessoas falam, né? Porque é louco. Ou porque somente, as pessoas dizem, se matou porque faliu, se matou porque é gay, se matou, tentando reduzir o fenômeno do suicídio a uma causa específica. E geralmente é um fator precipitante, que é outra confusão. As pessoas confundem fatores precipitantes com fatores causais. E geralmente as pessoas colocam, né, o fator precipitante como um fator causal, como sendo o único responsável pela morte do indivíduo, e não é. A gente deve pensar que o suicídio envolve múltiplos fatores. Então essa pessoa, ela apresenta um caldeirão, Marta, de questões que a envolve, e como eu falei, são fatores sociais, ambientais, de gênero, de sexualidade, que tem questões de transtorno mental, hereditariedade, genético. E o suicídio tem essa característica de ter no seu caldeirão, no seu escopo, essa quantidade de fatores que incidem para que ele ocorra. Quando faz a verificação, a análise e contextualiza a pessoa com o ambiente dela, com a formação dela, com as interações humanas, vai verificar que todos os elementos causais, e qual é o outro? Fatores precipitantes e fatores causais. E ela estaria dentro desses todos. Quando você vai fazer a análise da história de vida do sujeito, você percebe, por exemplo, quais são os fatores de risco mais citados na literatura. A pessoa que apresenta transtornos mentais. Sim. É um fator de risco muito importante. É elevadíssimo. A porcentagem cresce bastante. Sim. A pessoa que já fez uma tentativa de suicídio. Outra é o segundo. São os dois fatores mais importantes. Fez a tentativa de suicídio, a pessoa tem 50% de chance de morrer por suicídio. E se essa pessoa apresenta transtorno mental, são os dois principais fatores. Se essa pessoa tiver um suicídio na família, já cresce a possibilidade, né, dessa pessoa vir a morrer por suicídio. Se essa pessoa
faz uso de drogas, bebidas. Vulnerabiliza mais ainda. Exatamente. E aí vai crescendo os fatores, né? O uso de drogas, sei lá, como eu falei, o transtorno mental. E assim vai, se essa pessoa é homem, porque ser homem, viúvo, solteiro, né? O homem, ele consegue morrer por suicídio mais do que a mulher. A mulher tenta mais suicídio do que o homem. Olha só, que coisa incrível. A mulher faz mais tentativas, segundo a literatura, e o homem consegue consumar mais a morte por suicídio. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que, em termos de perfil, o homem é muito mais objetivo Sim. do que a mulher. Sim. E eu quero dizer que ele é objetivo e a mulher ela é mais capaz de administrar adversidades e diferenças. A mulher administra casa, comida, profissão, coisas muito difíceis para o homem. Talvez seja isso que torne o homem numa preponderância de maior resultado no caso do suicídio. Ele é mais objetivo e ele consegue. Além da objetividade, o homem também é mais impulsivo, né? Tem a característica da impulsividade e a agressividade atrelada, né? E também, se a gente fizer análise cultural sociohistórica, o homem não tem a mesma educação socioemocional que a mulher tem. A mulher tem, claro. Então, tem vários quesitos que endossam, reforçam a impulsividade, a agressividade, a intensidade. A intensidade, os métodos que os homens usam, Isso. A falta de educação socioemocional, que é diferente, que aí você vai ser atravessado pela educação patriarcal, machismo, que impede desse homem expressar suas emoções, de falar os seus sentimentos, e no que reprime os seus sentimentos, ele vai agir com o corpo. O corpo fala, e o corpo do homem tem falado com agressividade. Tem falado através dos dados do feminicídio, né? O homem que mata, o homem que agride, o homem que mata, que agride e que se mata, né? E principalmente com relação à pandemia. Os números foram muito alterados. Então, é preciso pensar na saúde mental do homem, né, do gênero masculino. E o quanto este homem, que geralmente o homem não faz check-up, homem não busca fazer revisão médica, homem não busca terapia como a mulher busca, o serviço de psicoterapia. Então, são vários fatores concorrentes, né? Para a gente pensar. Ser homem é fator de risco. Ser viúvo, ser solteiro, morar em Paulo Afonso é fator de risco, porque Paulo Afonso é considerada a cidade da Bahia com maior índice de suicídio. Olha só, gente. E isso aí virou um índice. É um fator de risco. Um fator de risco. Ser fator de risco. A gente mora numa cidade que tem o maior índice de suicídio do estado e que a gente se pergunta o que há com a nossa cidade. Né, Jalane, várias perguntas, as pessoas me fazem perguntas de diversas ordens. E a gente tem que se debruçar sobre os fatores de nossa cidade, não tão somente como a medicina reducionista psiquiátrica fala que a pessoa se matou porque tem um transtorno mental. Não é só isso. Não é só isso, não tem só transtorno mental. Nós somos pessoas que portamos uma mente, uma psique, mas nós vivemos em sociedade. Então, o que há também na nossa sociedade? Essa mente que possivelmente pode ter um transtorno e tem muito sofrimento, vive numa sociedade como esta sociedade. É uma sociedade que oferta igualdade de vida, né? Igualdade social para todos, ela oferta emprego, ela oferta cultura, lazer, esporte, porque são fatores de proteção a suicídio, né? Aí, agora eu quero falar sobre isso. Os fatores de proteção. Os fatores de proteção. Que a gente tem que pensar e conversar. Por isso que o assunto é denso, é longo, é complexo, é profundo. E por isso que nós devemos conversar. Quando você pergunta, nós devemos conversar, nós precisamos saber conversar. Para não gerarmos gatilho nas pessoas que estão em casa. Né? Porque quando eu fiz a pergunta, como você está nesse Setembro Amarelo? Porque de repente você não está bem, e eu ouço muito no consultório. Eu me revolto, Jalane, com as postagens. Eu me revolto com gente que não fala comigo o ano todo. E quando chega Setembro Amarelo é um nojo.
Conte comigo, busque ajuda, peça ajuda, sabe? Seja um anjo na vida de uma pessoa. As pessoas que fazem tratamento comigo e também escuta de outros colegas, vários usuários, vários pacientes reclamam e se revoltam, o que nos faz repensar essa campanha. O Brasil é o único país do mundo que tem esse formato de 30 dias de campanha, quando na verdade a gente tem que pensar em disseminar, dissolver esses 30 dias durante todo o ano. Todo ano nós devemos conversar e abrir roda de conversa sobre prevenção ao suicídio. Sim. Porque conversar sobre suicídio é conversar sobre saúde mental. Suicídio, prevenção ao suicídio é sobre saúde mental. Né? E saúde mental não diz respeito apenas a transtorno mental, a doença mental. Saúde mental é sobre nossas condições de vida, sobre as nossas condições de existência. Se eu me alimento bem, se eu durmo bem, se eu tenho cultura, esporte e lazer, eu tenho saúde mental. Se a minha cultura, se a minha política pública me favorece... Se eu tenho esses elementos que você falou aí, eu tenho nutrição para a minha mente. Exatamente. É isso aí. É nutrição. Como é que eu vou nutrir? Eu hoje estava tomando banho, pensando na nossa entrevista, na nossa brilhante convidada, e é incrível, porque aparecem essas perguntas. Eu vou perguntar a Jalane uma coisa. A nutrição, eu quero que você responda sim ou não, e, é claro, por que você vai desenvolver. É mais importante, eu nas minhas conclusões, o alimento emocional, a nutrição mental é muito mais importante do que a fisiológica. Isso eu estou contradizendo ou confrontando com uma história de décadas do carinhosamente Abraham Maslow, que traz para nós a hierarquia das necessidades humanas e coloca as fisiológicas nos primeiros degraus. A fisiológica, que é comer, beber, dormir e fazer sexo. A fisiológica é essa. E aí a minha pergunta, a minha afirmação, eu estou dizendo que para mim, para a Marta, a nutrição emocional, mental, é mais importante do que a fisiológica. Perfeito. E ainda mais em tempos de pandemia. E muito bem a sua contrariação, né? A Contrariação, contrariedade, o que você quiser inventar. Contrariação. Eu tive uma discussão com um professor de português, sim, na 8ª série, porque eu falei uma palavra e ele fez, está inventando, Marta Vanderlei. Eu disse, estou, professor, porque o ser humano não nasceu sabendo. Eu adoro neologismo. Acabei de inventar contrariação. Mas sim, ainda mais em tempos de pandemia. E me lembrei agora, Marta, das aulas de antropologia lá da minha faculdade. Ai, que delícia. E Undina? Sim, em São Lázaro, lá na Federação. Sim. Eu lembrei agora de um documentário, não vou lembrar do nome do documentário, mas eram as testagens dos macacos, né? Onde eram oferecidos, tinha o setting lá do macaco que tinha a banana. Gente, o setting é o espaço onde a cena se desenvolve. Isso. Aqui é o nosso setting. Vai ser bem chique. Então, o setting lá onde tinha um macaco, onde ele podia se alimentar, e o setting onde tinha uma macaca em forma de boneco e que ele podia escolher, né? E nas testagens, os macacos filhotes preferiam ficar no afeto. No afeto. Eles preferiam até não comer do que para ficarem abraçados nessa macaca, que não uma macaca que era um boneco, né? Eles eram macacos bebês. A macaca representante da mãe. Exatamente. Aí você falando disso, né, de você querer contrariar o fisiológico, e essa experiência antropológica mostra da necessidade do afeto. E afeto é mente e corpo. Porque no fisiológico a gente traz um tempo. Tem uma cronologia medida. Eu acho que a biologia é a coisa mais linda, mais perfeita do mundo. Eu tenho um tempo, cientificamente falando,
Um tempo que eu resisto à ausência de alimentos sólidos. Eu tenho um tempo quase preciso que o meu corpo resiste à hidratação, à água, a líquidos. E qual será o meu tempo da ausência, da troca de afeto, de emoção, da validação do meu olhar? Você vale a pena. Você vale a pena. Do meu sorriso, eu te acolho, estou achando interessante. Do meu abraço, ai que gostoso esse apertinho, esse calor, essa energia que é invisível. Qual é o tempo? Como é que esse tempo se dilui numa linha, numa cronologia de medida, que tem medida para o alimento sólido, tem medida para o alimento líquido, tem medida para o sono. Qual é o tempo que eu posso ficar sem dormir? Você está me perguntando isso? Eu estou te perguntando tudo isso. Porque o emocional, qual é o tempo do meu emocional? O que eu posso ficar sem validação? Validação é sutil, é subjetiva, é não palpável, mas é sensível, é possível de ser sentida. Eu não fui percebida hoje. Eu não fui validada hoje. Você entende a minha subjetividade? Poxa, que profundidade de pergunta, viu, minha gente? Joga lá, joga lá. Qual é o tempo que eu posso ficar sem dormir? Eu, Jalane, não posso ficar sem dormir nem um dia da minha vida. Mas existe os experimentos, né? Existe, inclusive as pessoas que são usuárias de drogas, as pessoas que usam cocaína, elas passam vários dias em surto, sem dormir, né? E o corpo sucumbe. O ser humano não foi feito para ficar sem dormir. Tanto é que os trabalhadores de turno, as pessoas que invertem horários, trabalhadores de turno, operadores da CHESF, enfermeiros, médicos que dão plantões, eles apresentam sérios problemas psicológicos. Psicológicos? Exatamente. Auxiliar de enfermagem, sabendo que eu trabalho com psicologia social, que eu faço esses meus trabalhos todos. Professora, a senhora não tem ideia. As pessoas estão se matando, as pessoas estão em depressão e em grande sofrimento por causa de carga de trabalho alterada, por deficiência de infraestrutura, no trabalho. Sim. Eu não vou aqui dizer os ambientes que foram isso, porque não vem ao caso, ninguém aqui é investigador. Mas eu recebi esses relatos. Não importa se foi fora daqui, se foi fora do país ou se foi em Paulo Afonso, não importa. Mas eu recebi de um auxiliar de enfermagem eficientíssimo, que quando ele entrava numa enfermaria, uma experiência que eu tive, parecia que era a luz do mundo que estava entrando. Porque ele entrava para dar esperança. Nessa enfermaria, em que eu fiquei 14 dias acompanhando alguém, faltava bata para o paciente vestir, faltava lençóis, faltava toalha para enxugar do banho. E eu tive uma aproximação com ele para ele me fazer esses relatos. Porque eu que estava ali, me amparava no otimismo, na alegria dele, quando ele entrava no expediente dele da manhã seguinte, que eu já esperava. Isso não era com todos os auxiliares, isso era com ele especificamente, porque ele era diferente. Por isso que é importante você tem dentro de você essa potência de levar luz, levar alegria. Agora, existe também uma coisa que eu quero que você traga, a baia, que eu sei que você tem, esse conteúdo aí, que não existem pessoas eternamente alegres, entusiasmadas, alto astral. Nessas pessoas pode residir uma amargura enorme, uma ferida gigante. Pode falar. Porque aí, também, quando sai, vira para o outro lado, né? Sim, e o que vem à mente é o exemplo de Chico Anísio, né? Não sei se você chegou a ver uma reportagem, não sei se era uma reportagem, era um quadro especial do Fantástico, O Que Vida a Vida. Eu até fiquei de pesquisar isso para baixar, para mostrar em palestras, e me marcou muito a fala dele. Quem foi Chico Anísio, né? Um grande ator, um artista, um radialista, locutor. Ele foi um gênio da arte, da cultura, né? Do jornalismo, enfim.
E ele era um grande comediante, grande ator. E por trás dessas máscaras de felicidade e de bom humor, ele era uma pessoa altamente depressiva. E ele falou nesse quadro que Vida a Vida para o Fantástico foi que ele não se concebia enquanto ser sem a depressão. Ele era um ser em depressão a vida inteira. Então, é importante a gente falar sobre isso, discutir sobre isso, porque a gente faz uma falsa ideia das pessoas que são felizes, alegres, com o perfil de Marta. A gente estabelece uma fortaleza nas pessoas, as pessoas olham para mim, psicóloga, doutora, suicidóloga, acha que não tem problema. E a gente deve pensar que todos nós, independente dos papéis e das personas e máscaras que adotamos na vida, porque todos nós temos vários papéis e várias personas, assim como Chico Anísio, e por trás desses papéis e das suas máscaras existia a sombra da depressão, a sombra do transtorno mental, a sombra dos tratamentos psicológicos e psiquiátricos, e que ele vivia bem, né? Pelo menos até quando ele deu a entrevista, ele já estava bem avançado na idade, ele já estava amadurecido, resignado com a doença. Então, todo mundo é passível do adoecimento, até as pessoas mais extrovertidas, feito Jalane, e as pessoas menos extrovertidas, as mais introvertidas, é porque a gente cai sempre na questão do julgamento. E a gente julga porque a pessoa é forte, porque a pessoa... por uma expectativa da aparência. Isso, da aparência, do papel social. Que da superficialidade. O lugar do suposto saber, eu ocupo um lugar do suposto saber enquanto psicóloga, você ocupa um lugar do suposto saber enquanto papel atuante aqui à frente da TV. E as pessoas criam essas fantasias e todos nós somos passíveis de adoecimento. Eu postei uma poesia no meu Instagram chamada A Morte de Si. Nossa, amei. E eu posso até ler. Acho bom ler. A Morte de Si. E eu estava até comentando com meu esposo. Eu digo, caramba, eu nunca vi tanto compartilhamento dessa poesia. E o que é que essa poesia fala? Fala do aniquilamento do ser. Fala de sofrimento. Aí, quando a gente pega e analisa o perfil ali de uma grande quantidade de compartilhamentos, as pessoas se identificam com esse aniquilamento do ser. E a gente deve falar sobre morte, por isso que nós estamos aqui, né? A morte faz parte da vida. A morte enquanto uma conjuntura que não se refere apenas à literalidade da morte física, morrer literalmente enquanto corpo físico, mas a morte enquanto símbolo. Um símbolo da morte da nossa conversa, daqui a pouco vai morrer, vai acabar. A morte de um relacionamento, a morte de um amigo, a morte enquanto desfecho de algo que terminou, de um curso, de uma faculdade, e a gente sofre esses lutos. E muitas vezes a gente não sabe lidar com os mesmos. São várias espécies de luto. E agora, neste momento de pandemia, a gente teve que lidar com muitas mortes. Acho que já... Não sei se chegou no número de 600 mil mortos pela Covid. Já chegou? Alguma coisa. Então, chegamos na marca de 600 mil mortos pela Covid-19. E a gente não sabe lidar, porque a gente não conversa, a gente não tem uma cultura para falar sobre a morte. E ainda mais morte por suicídio, né, Marta? Eu vou ler aqui a poesia. Vou pegar aqui no Instagram enquanto você procura aí. Você deve estar olhando as perguntas, não é? Eu estou olhando, porque tem umas gracinhas aqui. Agora eu não sei se a gente está no Instagram, se a gente está no YouTube. No YouTube. Então a gente tem aqui, ó, o Artes Polo está dizendo aqui para nós. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver se eu apertar aqui eu consigo. No chat, exatamente. Aconteceu de passar 5 dias onde dormi só às 5 da manhã, ansiedade e pânico, medo, dúvidas, a cama estava esquisita, mas passou. Ele está falando aqui. Céu Elkson, boa noite, Céu. Tatiana Araújo, o fundo da sala é verde, é de toda cor, Tatiana. O fundo da sala é da cor que você quiser. Abelardo Vanderlei, boa noite, meu amor. Cadê? Paulo Afonso tem live muito importante. Simone do Paulo Afonso tem. Um beijo, querida. Não sei se você está aí ainda, já avançamos na hora. Poló, meu amor, Poló, que bom que você me achou. Preciso ir na sua casa,
levar uns arranjos, uns galhos que eu trouxe de Sobradinho. Aí, olha, você tá aí ainda, né, meu querido? Tá falando aqui comigo, eu gosto de saber disso. Cadê? Onde é que eu vejo a hora? Então, pô, Cláudio disse que a gente vai lá na sua casa, tá? Vamos marcar. 97, Pó tá no ar ainda. Tá na live, você tá no programa Segunda de Primeira, que hoje nós fizemos essa live para não perder a pose. Beijos, me aguarde, viu? Fica aí ouvindo, que a doutora Jalane Maia tem muita coisa boa para dizer para todo mundo aqui. E compartilha, minha gente. Bota o dedinho aí no compartilhar e manda informação. Que hoje a gente não está direto, porque nós tivemos um problema de queda de energia, e aí o nosso Bill Gates da TV Gospel PA fez um arranjo aqui e conseguimos botar a nossa lindíssima e queridíssima doutora Jalane Maia para vocês. Pois é. Então, vamos lá. Compartilha para nós, para a gente trazer. Eu espero, eu acho que essa live, esse programa vai ficar gravado, não vai, Cláudio? Vocês vão poder ver de novo, porque essas informações aqui que ela está trazendo para nós não pode passar não. Mas vamos lá, querida. Mande brasa. A hora é sua, o show é seu. Em relação ao comentário do ouvinte que colocou no chat, né, que ele passou vários dias sem dormir, 5 dias sem dormir, Sim, com meu amigo querido. crise de ansiedade, é importante ele se observar, e a gente não nasceu para ficar sem dormir tanto tempo, né? Ele trabalha muito, ele trabalha com eventos, com programações muito pragmáticas, com data para começar, com data para terminar, ele não pode atrasar, deve ter pego mais de um trabalho atrás do outro, não sei. Não Então, sei. aí é importante se observar e, principalmente, buscar ajuda. Buscar ajuda profissional faz toda a diferença, né? A ajuda de um psicólogo para estar fazendo uma avaliação e, muitas vezes, a casadinha com o psiquiatra que vai entrar com a medicação para as crises e o transtorno de ansiedade. Então, o psicólogo do Brasil, ele não prescreve medicação, tá bom? Então, a casadinha, a parceria psicologia e psiquiatria é muito importante no tratamento dos transtornos psicológicos e transtornos psiquiátricos. Então, a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade é tratável. Eu estou estudando um livro do Glenn Gabbard, você conhece? Não. O Glenn Gabbard? Não. É Psiquiatria Psicodinâmica, que ele une, é uma fusão, não tenho palavras no meu português, de uma coisa tão maravilhosa, que ele funde o trabalho de um psiquiatra com o trabalho dos psis todos, inclusive dos psicanalistas. Então ele traz a psicanálise toda para dentro da psiquiatria e estabelece a psiquiatria dinâmica. E eu estava dizendo para o meu terapeuta que se eu voltasse no tempo, eu faria psiquiatria, psicanálise e psicologia. Eu faria todas, você não tem noção. Porque é de uma importância esse casamento. A gente, o psicólogo no Brasil, ele não prescreve medicamento, e a gente sabe que ele constata os distúrbios, os desvios, as não conformidades, muitas vezes começam no psicólogo. E aí ele vai ter que indicar, e não sei como é esse apartamento, essa separação, esse afastamento, como é que vai ficar essa dinâmica entre o psicólogo e o paciente, o psiquiatra e a volta, esse quadro todo, esse cenário todo que se estabelece aqui, diuturnamente. Sim, deveria e deverá acontecer de forma muito tranquila e leve, principalmente para a pessoa que é acometida pelo transtorno, né? Então, o casamento é fundamental, da psicologia com a psiquiatria, por isso você estudaria tudo. Né? Estudaria tudo, eu não vejo. Tem países que o psicólogo prescreve, no Brasil a gente não prescreve e a gente identifica e a gente sim, muitas vezes nós somos as pessoas, os primeiros a identificar
os transtornos e aí encaminhar para o tratamento medicamentoso com o médico psiquiatra. Tem uma passagem num texto que o Glenn Gabbard traz sobre transferência e contra-transferência e mecanismo de defesa, onde ele fala que o profissional acontece a contra-transferência. Se for humano, ele estabelece uma condição hermética, absoluta quase. Claro que a gente sabe que não existe o absoluto. Absoluto é uma não conformidade. Né? Não existe. E ele fala sobre isso, a contra-transferência em todo profissional. Na área psi, né? Existe a contra-transferência. A transferência é acolhida, aceita e acatada como um fenômeno natural do paciente. Mas a contra-transferência, que vem do profissional, ela não é aceita, acolhida com essa facilidade. Sim. Porque ela é tomada como um absurdo. E ela não é absurdo, ela é real. Agora, ela precisa sim ser tratada com muito zelo, com muito cuidado, pelo próprio profissional, contra-transferidor, que tem consciência desse vai e volta, dessas idas e vindas, dessa simplesmente humanidade. Exatamente, é o que eu ia dizer. Todas as pessoas que nós conhecemos, lidamos e atendemos geram sentimentos e emoções em nós. Geram. Nós somos humanos. Se não, você não é. A gente estava tudo morto já, né? A gente está vivo. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei qual é o tempo que a gente tem. Eu fui numa psiquiatra levar uma pessoa. Depois eu precisei voltar. E essa psiquiatra não estava mais, quem estava no lugar dela era uma outra. E eu precisava ser atendida porque era uma questão de medicamento. E você sabe que medicamento em psiquiatria starta, gatilha, dispara os gatilhos todinho. Algumas síndromes. E eu disse, doutora, eu preciso. Aí eu falei, me levaram e eu entrei. E ela me atendeu. Mas a situação que ela estava, ela inverteu o processo. Eu era a psiquiatra e ela era a paciente. E eu vou lhe dizer, eu saí dali, fui numa loja, comprei uma bonequinha de presente e voltei para levar a boneca para ela, porque todo o relato dela que ela me trouxe é de quando ela tinha 3 anos de idade e era obrigada naquelas casas de interior a ir no banheiro dos fundos de noite no escuro, mas ela não tinha mãe, ela não tinha pai, ela estava na casa de algum familiar, que obrigava ela a ir sozinha. E era o que ela guardava de memória do sofrimento e da dor e do desgosto. Era ir enfrentar esse medo. Era uma criancinha menor do que a Laura. A Laura está fazendo hoje 7 anos. E é uma menininha que tem muitos medos. E o telespectador já conhece a Laura, não é? Todo mundo já conhece a Laura. A Laura. Como é que ela me chama? Marta Araiz. Marta Araiz, e eu sou a Marta Araiz. Desde que a Laura me chama de Marta Araiz, eu sou a Marta Araiz. Então, essa criancinha tinha muito medo, 3 anos de idade, e nunca tinha tido uma boneca. Entendeu? Eu fui movida e eu adoro fazer essas coisas assim, fora do convencional. Então, foi assim que aconteceu. Incrível, um exemplo. Eu estou com uma poesia aqui, A Morte de Si. Vamos, A Morte de Si, eu amei A Morte de Si. A Morte de Si, como eu falei há pouco, gerou muita mobilização nas pessoas, muitos compartilhamentos, muitos salvamentos aqui no post. E aí faz a gente pensar o quanto há de sofrimento na vida das pessoas e o quanto a gente precisa acolher esse sofrimento e oferecer ajuda e principalmente encaminhar para os serviços de ajuda, que foi o que eu fiz com as pessoas que entraram em contato comigo, orientando essas pessoas que buscassem ajuda, porque quando a gente tem ajuda, quando a gente tem um berço protetivo, Marta, faz toda a diferença. Você é um berço protetivo para mim, né? Quando eu estou aqui bem tranquila, conversando com você sobre um assunto
tão denso de forma leve, é porque você representa proteção para mim. E a proteção faz a diferença na vida das pessoas, a rede de proteção. Por isso que nós precisamos conversar sobre os fatores de proteção. Porque é preciso disseminar o bom, o positivo, Tem o que um acresce. fator de proteção escandaloso. Sim, Mas é escandaloso. E você faz. sim. E eu quero que você passe para as pessoas, querida. Porque você tem na própria pele o que você indica. Eu fico muito frustrada quando eu vou a um profissional de saúde que manda eu fazer exercício e nem ele faz. E eu vejo, é visível nele as gordurinhas pulando, e se ele estivesse fazendo, ele não estaria assim. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí vocês vão para mim, né, para a doutora Jalânia, e vão ver que ela faz as coisas que ela diz. Ela faz. E o meu desafio é fazer aquele de ficar de cabeça para baixo com as pernas para cima. Ai, como eu olho. O handstand. Handstand, da calistenia. Da Você pode fazer propaganda da calistenia. Então, gente, Eu vou amar. o meu Instagram é uma miscelânea daquilo que eu sou enquanto persona e sombra, viu, minha gente? Então, não é um Instagram apenas com exclusividade profissional. Lá eu sou mãe, lá eu sou psicóloga. Todos os papéis. Sou mãe, psicóloga, poeta, com maquiagem, sem maquiagem, cabelada, descabelada. Simplesmente humana. Simplesmente humana, porque a psicologia junguiana me ensinou isso. Né? A psicologia junguiana me tirou das travas, né? Da linha da psicanálise, né? Assim, na verdade, eu nunca fui psicanalista ortodoxa, mas pertencia a uma linha da psicodinâmica, que tem aquela psicanálise que você encontra o paciente de um lado da rua e você vira a esquina para não falar com o paciente. Sim, pela paura. Acontece, mas a minha linha de trabalho é outra, é uma linha mais aberta, mais humanizada, e lá você percebe no próprio Instagram, né? Eu de pijama, eu maquiada, eu sem maquiagem. Gente. E esse fator de proteção que a Marta mencionou aqui é o esporte, né? O esporte é um poderosíssimo fator de proteção contra o suicídio. As pessoas não estou dizendo que as pessoas que fazem esporte não vão escolher esse tipo de esporte, não é isso, mas é um fator que protege, que favorece a vida. As pessoas que fazem esporte, elas superam suas limitações, suas incapacidades, elas superam seus limites, elas têm hormônios do bem-estar e do prazer que fazem ela enfrentar a vida, se sentir bem, felizes e plenas. Né? Então, o meu esporte é a calistenia. Eita, dando a moral aqui para o meu amigo Jacó. Minha filha, toda a moral que ele merece. Ele merece. Ele é um precursor de calistenia na cidade. Ele é um precursor, na verdade. Aqui. Eu costumo dizer que esporte eu faço Muay Thai. Eu vou buscar saúde nas prateleiras do Muay Thai, da academia. Eu costumo dizer que lá na calistenia é o meu solo sagrado, né? Então lá eu me curo, lá eu deixo os meus dragões, os meus demônios. Isso. E quando eu estou mal, tensa, faço os exercícios, eu saio bem. Geralmente eu saio muito bem. E é isso que a gente deve conversar, sobre como aliviarmos nossas tensões, entender quais são esses fatores de proteção que o esporte favorece. Nós tivemos as Olimpíadas, nós tivemos aí esportes totalmente marginalizados, como o skate, como o surf. E nós trouxemos medalhas lindas para o Brasil, né, de esportes que são marginalizados. Jamais esperados. Jamais esperados. Então, as Olimpíadas foi um grande mote de pensarmos nas histórias de vida da fadinha. A história da fadinha, da skatista que trouxe a prata para o Brasil. Quantas outras crianças ela vai estimular, vai ser inspiração, né, com a história de vida dela, com o skate, né, o skate sendo a vida dela. E é isso que a gente deve compartilhar também. Quando a gente faz essa discussão do esporte, a gente está discutindo a prevenção do suicídio. Aí vocês compreendem que a gente não precisa estar falando do suicídio, o nome suicídio, o tempo todo para compreendermos o fenômeno, né? Eu sempre digo, para falar sobre o suicídio e a prevenção do suicídio, não precisa tocar no nome dele, basta querermos saber que vida nós queremos fazer e valorizar. E que vida é essa? Né? Qual é a vida que nós queremos fazer e valorizar? Só que não depende de nós sozinhos. Né? Nós vivemos numa rede.
Nós somos uma rede de pessoas e que somos interdependentes do outro. Por isso as profissões existem, uma complementando a outra, né? Por isso que o planeta existe, os ecossistemas. Por isso que o mundo é um sistema. O mundo é um sistema. Então, nós vivemos em sistema. Sistema. E nesse sistema mundo, cada pessoa sendo o seu próprio sistema, e eu trabalhando nessa área de prevenção ao suicídio, eu percebo que nós tivemos uma pane aqui no computador e as pessoas estão tendo panes em seus sistemas emocionais. Quando eu publico a morte de si, é porque as pessoas super se identificam com a morte delas, com o aniquilamento do ser, com o sofrimento psicológico, não necessariamente com o transtorno mental, mas com o sofrimento psíquico, que todos nós somos passíveis de ter. Eu, você, Marta, Cláudio, e todo mundo que nasceu. Todo mundo que nasceu e está aqui nessa terra, ninguém está imune ao sofrimento. A diferença é como que cada um vai lidar com ele. Com ele. Exatamente. O que a gente vai fazer com esse sofrimento, né? Eu vou ler aqui a morte de si. A morte de si. A morte de si é perda, vazio, pobreza espiritual. É não poder sentir mais nada. E nada mais é essencial. A morte de si é peleja real. É angústia, medo, desespero, que latejam no peito, igual infarto, com dor precordial. A morte de si apavora, faz perder o sentido existencial. Por isso tem que falar, expressar, compartilhar a dor do si, com alguém que não te julga e nem te ignora. E principalmente, queridos, buscar ajuda profissional. Principalmente quando essa morte... Tem que aplaudir. Acostumada com o computador faz... E divulgar ajuda profissional, os locais de ajuda. Para adolescência, tem um canal Pode Falar, né, que eu ainda vou divulgar na minha rede. Entra no Instagram do Vitaleri, bota Vitaleri, @Vitaleri, você vai ter uma gama de excelentes informações sobre canais de ajuda, sobre prevenção do suicídio responsável, sobre como deveremos nos portar e nos comportar nesse Setembro Amarelo, já que o Brasil foi tão exagerado nessa campanha e que essa campanha causa tanta revolta em inúmeras pessoas. E a gente precisa disseminar ajuda, a gente precisa oferecer, fazer a oferta de ajuda e dos locais onde buscar ajuda, né? Então tem o DISC 188, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Isso deveria ser estampado em todo poste, em toda escola, em todo banheiro, em todo muro, em todo lugar, porque a gente tem que fazer uma psicoeducação do falar. As pessoas precisam aprender a falar dos seus sentimentos, e principalmente o homem. Alô, ela agora vai ser interrompida. Sim. Magistralmente, porque esta era a minha segunda colocação, depois de uma outra que eu fiz aí, importante, que até já esqueci. É sobre... Qual é a importância de falar? Essa é uma. Qual a importância de falar, sobre falar? E qual a importância sobre falar sobre seus sentimentos, pensamentos, emoções? Porque parece que nós somos treinados a não falar sobre sentimento, sobre emoções. O falar... É tão maravilhosa essa pergunta, é tão complexa, porque o bicho homem é o único bicho que fala. Nós somos seres de fala. Então, é contraditório nós sermos bicho que fala e não falamos daquilo que nos acomete em termos de emoções, que são os sentimentos. Então, a partir do momento que a gente externa, que a gente coloca para fora o que a gente sente, a gente escoa a negatividade, os adoecimentos, as tensões, o não perdão, né? A cristalização. Tem pessoas que guardam muito rancor. Tem pessoas que são muito rancorosas, e eu costumo dizer, sempre eu coloco nos meus posts que o rancor cristaliza e vira câncer. E o não falar pode virar câncer, o não falar pode virar enxaqueca, pode virar gastrite,
porque o não falar entra na esfera dos adoecimentos psicossomáticos. Somáticos. E quando as pessoas. Somatiza tudo. Exatamente, a psicossomática, que é a minha especialização, né? A pós-graduação foi em psicossomática, no Instituto Jungiano da Bahia. Olha só. E aí eu tive a honra de ser aluna da professora Denise Ramos. Ela é uma monstra da psicologia junguiana, e ela fala que todas as doenças são psicossomáticas. Todas. E a gente tende a imaginar que só a gastrite, só a enxaqueca, e ela diz que todas são psicossomáticas, porque toda doença acomete corpo e mente. Psicomente, soma, corpo. Todas as doenças acometem corpo e mente. Então, o falar é você colocar para fora o que tem dentro de sentimento, de energia, de pulsão. Né? Você escoa, isso sai de você e você alivia. E a gente tem que fazer essa psicoeducação do falar, dos sentimentos e das emoções, porque quando eles enraizam dentro da gente, eles podem se tornar os adoecimentos, né, dessas doenças às quais eu me referi há pouco. E quando eu falo de psicoeducação, é essa psicoeducação que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos falando, conversando dos sentimentos. Foi a primeira pergunta que eu fiz a vocês. Como vocês estão se sentindo nesse Setembro Amarelo? Porque muitas pessoas estão se sentindo bem, outras estão se sentindo indiferentes, outras pessoas estão se sentindo revoltadas, porque há um exagero do falar sobre suicídio, de pessoas que não têm o menor compromisso com a causa, o menor engajamento com a Ela está causa. fazendo para sair bem na foto. Exatamente. Tanto é que na época que eu ganho mais seguidor, incrivelmente é no setembro, porque as pessoas vão lá beber das coisas que eu estudo, das coisas que eu escrevo, porque elas querem postar no setembro. Sendo que o setembro, a gente constrói o setembro todos os dias. O setembro é muito importante, gente. É um mês de relevância mundial, mas em outros países do mundo é comemorado o Dia da Prevenção do Suicídio no dia 10 de setembro, Marta. É um dia, 10 de setembro, para conversar sobre isso. E no Brasil tornou-se essa constância, né, dos dias. Do mês Do todo. mês todo. Eu acho que porque o outubro rosa, o mês todo, novembro é laranja, né? Laranja, ou é azul, né? Novembro azul. É o mês todo. Dezembro né? vermelho. E aí fizeram os meses. E só que aí a gente deve pensar qual é a dimensão disso para essas pessoas que se revoltam. Da gente pensar até, inclusive, numa maior quantidade de suicídios nesse mês. Eu não posso afirmar isso, mas se você parar para pensar, tem uma quantidade significativa de suicídios no mês de setembro. Teve um esses dias. Teve 2 esses dias. Exatamente. Então a gente deve repensar a campanha. Inclusive fiz outro post fazendo menção a um psicólogo da USP que escreveu sobre prevenção do suicídio e mercantilização do Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo agora é prevenção ou mercantilização? Puro marketing. E a gente não está aqui para falar de marketing, aqui a gente está para falar da vida, da valorização da vida. Quando as pessoas... você trabalha com a prevenção do suicídio o tempo inteiro, porque eu sou apaixonada por música, eu sou apaixonada por poesia. A música, a poesia, a arte são grandes fatores de prevenção ao suicídio. E é isso que eu posto no meu Instagram, música, poesia e arte, fazendo a dança com a psicologia que eu adoro. Inserindo a psicologia aí nesses vieses, levando a psicologia para o senso mais comum, né? Também trazendo cientificidade para as pessoas, mas trazendo ela em miúdos mais simples, mais leves, mais acessíveis, para que as pessoas compreendam através da música. Tem a música de Gonzaguinha que eu gosto muito, ela é puro setting terapêutico. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, pois palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Meu Deus. Essa música se chama Sangrando. Se você for estudar Sangrando de Gonzaguinha, você vai dizer, é um setting terapêutico. Né? Pois palavra por palavra, por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Né? Corpo aberto, tem hora que peito aberto, corpo Como é o nome da música? sangrando. Sangrando.
sangrando. Então, isso, se você for fazer uma analogia, é a pura psicologia, é a pura psicoterapia. E aí eu vou fazendo essas danças, né? Essas conversas, e as pessoas vão se identificando. E é disso que nós precisamos conversar. E quando conversamos sobre isso, minha gente, isso também é prevenção do suicídio. Né? Que é isso que a gente tem que levar para as pessoas, o conhecimento que você fala, Marta. Não é só dado, que eu não toquei em dado, se você prestar atenção aqui hoje. Eu não falei quantas mortes, eu não falei... Para as pessoas entenderem dado, por exemplo, eu tenho uma placa de um carro. A placa de um carro é um dado. Mas a placa de carro que eu forneço para a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal identifica que aquele carro foi roubado em um outro município, isso é conhecimento. O dado se transformou numa informação que gerou conhecimento. Isso. Eu não falei nenhum dado, não falei dados, porque eu acredito que para nós aqui não é o mais importante. Não. Falar sobre quantas mortes por suicídio. Não suporto isso. Também eu não estou suportando mais falar sobre isso, porque a gente precisa alargar a compreensão do fenômeno para a psicoeducação. Nós precisamos alargar a compreensão do fenômeno para a discussão sobre saúde mental na mesa do povo. Eu tenho tanta coisa escrita. Eu tenho uma carta à saúde mental que é belíssima. Eu fiz uma carta à saúde mental. Está aqui no meu Instagram. E eu falo sobre isso, né? Minha gente, ela vai dizer qual é o Instagram dela, pelo amor de Deus. Porque eu sei, mas você não sabe. Cadê? Ninguém está pedindo aqui, não? @Jalane Maia. @Jalane Maia. Tá lá a carta à saúde mental. Inclusive, teve muitos compartilhamentos nesse setembro. Eu fiquei feliz, né? As pessoas compartilhando a carta que eu escrevi à saúde mental. Querida saúde mental, com licença. Cara, eu falo com ela tirando onda ainda, sabe? Isso, muito bem. E eu posso até finalizar a minha fala lendo a carta, né? A saúde mental. Pode. Você pode tudo aqui, minha filha. Isso. Falar nisso, diretor, quanto tempo a gente tem? 5 minutos. 5 minutos. Ela faz agora. É essa discussão que nós precisamos fazer. O cuidado com você que está nos assistindo. Eu quero que você pare um pouco, reflita sobre você, sobre sua vida, né? Sobre sua rede de proteção. Importante buscar uma rede de proteção. Se não tiver sua rede de proteção, um amigo já é uma rede de proteção. A amizade é um fator de proteção importantíssimo para o suicídio. Então, se você tiver um amigo, se você que está em casa está em muito sofrimento, e você tem um amigo com quem conversar, e esse amigo não te julga, é muito importante. Isso é salvador. É salvador e libertador. Você tem alguém com quem conversar, e esse alguém não te julgar por aquilo que você sente. E se você não tem esse amigo, você pode ligar para o 188, conversar com um voluntário do CVV, de forma anônima, de forma sigilosa. Ele não vai perguntar onde você mora, quem é você, ele só vai te ouvir. Que maravilha. Né? Gratuitamente. Isso, como eu falei, deveria estar estampado em todas as paredes, escolas, muros, né? Estampado na vida, para que as pessoas tenham esse hábito de buscar ajuda, de falar de suas emoções. Do número do CVV, 188. Fora os centros de apoio psicossocial, CREAS, CRAS, né? Que é os serviços de assistência, né? De assistência pública que são ofertados para nós. Que aqui em Paulo Afonso tem. Isso. E é fantástico. Eu recentemente tive que interceder por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, mas uma pessoa muito querida me deu informações sobre ela. Essa pessoa minha querida estava precisando de ajuda e eu, para agilizar, fui procurar ajuda. Ajuda de quem? Do CREAS. Gente, o atendimento foi então, lindo, os centros de apoio psicossocial nas cidades, nas regiões em que você encontra esses centros de apoio psicossocial, você tem um menor índice
por suicídio, porque esses centros são fatores de proteção ao suicídio. Eu estou procurando aqui a carta, viu? Pois Tá procura, no minha Instagram. filha. Enquanto isso eu falo, eu sou achei. especialista no Achei. atendimento. Achou? Achei. Então vamos lá. Então, para você que está em casa e que não tem esse amigo, mas você pode ligar para o CVV, você pode buscar o CREAS, o CRAS, o CAPS, né, esses centros de apoio. E se você teve uma crise, ou teve um vizinho que teve uma crise de comportamento suicida, você pode ligar para a SAMU para conter a crise. Você pode levar para uma emergência, tá certo? Do hospital. A gente precisa se abastecer do que fazer, né? Do que fazer com essas pessoas que tiveram crise de comportamento suicida, para onde levar e o que fazer. Carta Saúde Mental. Cara amiga, saúde mental. Preciso te dizer que de tão cara que tu és, fico de cara. Não deveria ser assim, pois tu és um bem, o maior bem da nossa casa, saúde. Sei que tu sofres há bastante tempo, sempre comparada à loucura e reduzida a uma versão médico-psiquiátrica, e que assim não há contentamento. Mas com esse tempo doido e pandêmico, podemos aprender e valorizar sua importância rara. Sabemos que sua carestia e raridade precisam ser disseminadas e respeitadas e superdemocratizadas, a ponto de inverter tudo o posto. E um novo posto fazendo sala. Psicólogos, psicoterapia, saúde emocional, saúde mental, psicoeducação sendo nossa cara, nossa fala, nossa casa, nossa vala que resvala respeito, cura e sossego para todos, eu disse todos. Nada de vergonha e preconceito. Somente um discurso eleito como sem saúde não há saúde mental. Vocês ouviram? Sem saúde não há saúde mental. Logo, cara amiga, você é realmente cara e dona de nossa casa. Uma casa metáfora que indica corpo e saúde. Uma casa metáfora que indica corpo e saúde. Ah, e não esqueça, você existe de janeiro a janeiro, viu? Fazendo morada em nós o ano inteiro. Fique à vontade, minha amiga. Pode entrar e fazer a festa. Afinal, você é a nossa melhor convidada. É a nossa chave mestra. Aplaudam de pé! Que coisa linda, maravilhosa, escandalosa, é tudo de bom. Carta Saúde Mental. Fiz essa carta para ela, né? Para disseminar o quanto... Mas é linda demais, que coisa maravilhosa. Essa é a Jalane Maia. Oh, Deus. Que delícia, querida. Deus te abençoe, te dê muita saúde. Saúde mental, saúde física, saúde. E que você possa pregar para o mundo. E agora não temos mais desculpa. Você precisa, sabe, fazer isso, entregar e divulgar. Porque você está falando para o mundo. Sim. Eu tenho histórias de pessoas muito queridas que sofreram por conta de saúde mental e que tem um grau de inteligência Absurdo, né? que contraste, que paradoxo. E está tudo junto, e está tudo certo. Precisamos ter consciência dos meus limites, para eu não precisar extrapolá-los. Com certeza. Não basta ter inteligência, gente. Quando eu digo inteligência, a antiga inteligência intelectual, o antigo QI. Coeficiente intelectual. QI, não basta ter QI. Hoje em dia tem que ter QE, coeficiente emocional. Os dois atrelados. Muitas pessoas que têm um intelecto muito avançado, baixíssimo. QE baixíssimo, são demitidos de grandes empresas. Sim, não se enquadram no mundo corporativo. E está comprovado que o QE é o elemento de maior importância para os resultados, para a produtividade. Exatamente. E nós estamos aqui conversando sobre coeficiente emocional o tempo inteiro. Conversar sobre emoções e sentimentos é fator de proteção ao suicídio. É fator de proteção. Eu me importo com você. Você nunca me viu, eu nunca te vi. Mas o ser humano é o que me importa na vida. Qualquer ser humano. Eu sou desprovida conscientemente desse medo. Medo de gente.
já encarei várias pessoas estranhas, desconhecidas, armadas, e consegui amorosamente desarmá-las. Amorosamente. E de forma constrangida, elas saíram. História longa para contar, depois talvez num livro, talvez aconteça. Mas várias vezes, várias vezes. Vamos, palavras, considerações finais? Gostaria muito de agradecer, minha amiga, por esse encontro, né? Na verdade, isso aqui não foi uma entrevista, isso aqui foi um encontro. Um encontro que eu acredito que foi pré-determinado pelas estrelas, O universo pelo divino, pelo universo, porque, gente, a rede caiu aqui, deu uma pane no sistema, mas graças a Deus esse encontro aconteceu porque ele tinha que acontecer. E eu sou só gratidão por esse momento, pela nossa conversa, pela soma, né, da minha experiência com a sua experiência, com a tranquilidade que a gente pode levar um tema tão complexo e espinhoso para as pessoas. E as pessoas costumam me dar esse feedback, né? Nossa, você fala de uma forma tão leve e até com gaiatice, né? Que eu até fui pouco, me podei bem aqui, viu, hoje? Foi. Porque eu brinco muito nas palestras, né? Para falar sobre suicídio, prevenção do suicídio, porque geralmente as pessoas têm medo. Ninguém quer falar sobre ele, né? As pessoas pensam que isso só acontece na casa do vizinho. Talvez seja medo de morrer um pouco. De morrer um pouco, até porque todos nós já pensamos. Pensar em suicídio não não leva a termo. Não leva a ter o suicídio você pensar em suicídio, né? E são culturas, são formatos que são passados de formas tão estigmatizantes que as pessoas têm muito medo. Então, a gente precisa abrir o diálogo, a conversa de janeiro a janeiro. Não só no setembro, mas de janeiro a janeiro discutirmos sobre saúde mental, sobre emoções, sobre sentimentos, sobre a vida, sobre quem somos, sobre nossos sonhos. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigada por abrir espaço para os meus sonhos, para a minha vida, para a minha existência, para a minha poesia, para a minha música. E eu só tenho a lhe agradecer e voltar, né? Voltar para continuar. Outro dia. Voltar para continuar, querida. Porque você acrescenta vida. Né? Você é uma missionária que não coloque pejorativos ou estigmatismos na palavra. Porque você que seja marchando, que seja cantando, que seja sorrindo, que seja chorando, mas precisa ser feito. Né? Então é isso, minha gente. Deus nos abençoe. Até a próxima segunda de primeira, na semana que vem. Não saiam daí. Fiquem ligados. Vai ficar gravado no canal do YouTube. E nós estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Um beijo no coração. Um beijo para minha querida Jalane Maia. Deus nos abençoe. Eu estou falando de meus sentimentos, das minhas emoções, muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Pronto, diretor. Fazer assim, pronto, viu?